Pois é, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver. O nosso programa hoje, Mulher Cheia de Vida, vai ser aqui pelo Instagram e a gente vai transmitir pela Morena FM. E aí eu tô aguardando aqui a doutora Grazi para ver se a gente consegue fazer, conectar com ela. Oi, Grazi. Olá, olá, olá. Bom dia, Ivan. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá conseguindo me ouvir? Pronto. Estou. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Eu estou te vendo, estou te ouvindo. A conexão sua não está muito boa hoje, não, mas acho que melhorou mesmo agora. É porque fica mais daí, entendeu? O peso fica mais aí. Então é melhor a gente vir por aqui. Então, tá me ouvindo? Sim, Tá sim. ruim, Carlúzia? Aí já está Então vamos ver travando como é que a gente consegue a aí. sua imagem aí, a sua Tá conexão. travando, né? É, tá ruim. Vamos começando, Ivan. Vá falando aí que a gente vai começando. Bom dia. Já estamos ao vivo na Rádio Morena FM. Vamos entrar, vamos entrar já já aqui na Morena FM. Peraí, rapidinho, só 30 segundinhos só. Viu? Vamos. Ok. Então, hoje nós estamos aqui. Eu estou em viagem, mas eu não poderia deixar de fazer esse programa, porque senão deixa muita saudade. Recebi vários directs, as pessoas me perguntando: e aí, vai ter programa Mulher Cheia de Vida? Eu disse: vai, com fé em Deus vai ter. Né? E aí, vamos tentando aqui. A conexão vai nos ajudar. E hoje o nosso tema, vamos falar sobre autoestima, né? Então, estamos na segunda semana do ano, em preparação para o melhor ano da nossa vida até então. Então, Ivan, a gente já vai entrar ao vivo na Vamos Rádio Morena começar agora o FM e nosso, vamos vamos conversar. começar agora o nosso quadro Mulher Cheia de Vida. E a gente vai transmitir ao vivo pelo Instagram agora, tá, gente? A gente vai transmitir ao vivo pelo Instagram agora. E você também vai acompanhar o áudio do Instagram, a nossa live lá no Instagram, você vai acompanhar aqui na Morena FM a partir de agora. Não é isso, Grazi? Então vamos lá. Hoje eu Exatamente. preciso falar com você por aqui, né? Preciso falar com você É, por aqui pelo Instagram por causa do delay. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom, muito gostoso também de falar, que é a autoestima, né? Mas antes da gente falar sobre exatamente. Hoje nós vamos autoestima, falar. antes da gente Hum, falar sobre autoestima, eu quero saber como está sendo a sua semana, que você está de férias, né? Mas está aqui com a gente hoje. exatamente. Eu estou de férias, né? Então, tá sendo ótimo. Estou descansando, acordando tarde, Falar sobre. curtindo com a família. Curtindo com a Aham. família e isso é muito bom, né? Hoje, agora aqui, a gente está num cruzeiro, então agora eu estou em Buenos Aires, né? A gente está atracado, não estou em alto mar, não. A gente está atracado em Buenos Aires, né? E aí vamos Uhum. sair amanhã. Hoje à noite a gente sai de volta, vamos para o Uruguai para voltar para o Brasil de novo. Então, tá ótimo. Aqui não está chovendo, aí está chovendo. Não, hoje não, hoje Eu não. saí de Serrinha, estava chovendo. Hoje, Então aqui não está chovendo, aqui. Peguei um frio danado em São Paulo, mas graças a Deus aqui. aham. Com certeza. Ontem o Dr. Volney fez o programa lá na Rádio Regional com o Ferraz, e ele também estava falando que ele tinha chegado na Argentina, né, com vocês, e é isso. Isso. Que bom. Que seja dias de restauração, né, para você curtir um Recarregar de pouco mais, energia. né, deixar.
curtir um tempo mais para você, porque a gente precisa trabalhar, mas também precisa ter um tempo para o lazer, para a família, para se divertir também e ter mais energia, né? Verdade, verdade, com certeza, né? E isso faz parte, né? Então faz parte os dias de trabalho e os dias de descanso, né? Com certeza. Bom, então hoje nós vamos falar sobre autoestima. Por que você escolheu esse tema para a gente hoje? Por que eu escolhi esse tema, tá? Foi muito interessante, eu recebi um comentário nas minhas redes sociais, né? Um comentário em uma postagem que a gente fez, né? Uma pessoa comentando até sobre o nosso programa, falando que depois que começou a escutar o nosso programa, ela deixou de ligar para o que as outras pessoas pensam, tá? Então, que hoje ela não Uhum. liga para o que as barangas falam, que ela prefere tomar atitudes positivas na sua vida e esquecer as barangas. Então, isso foi uma coisa que me levantou muito, porque é um problema que eu tenho muito em consultório, um desafio, né? E aí o que acontece? Como eu tenho esse desafio no consultório das pessoas muitas vezes largarem o tratamento, ligarem para o que as outras pessoas falam, então eu resolvi falar sobre esse tema, porque as pessoas estão sem autoestima. Quando você se importa com o que outra pessoa fala, você está sem autoestima. Então, por isso que eu resolvi conversar sobre esse tema. Por quê? Porque a base de uma mulher cheia de vida é ter autoestima. Sim, sim, sim. É importante avaliar a opinião das pessoas, mas você também precisa ter aquele senso crítico de saber o que realmente serve de uma crítica construtiva para você, né? Exatamente. Também tem essa questão. E aí, porque assim, quando você sabe, porque a autoestima, Ivan, está relacionada à nossa identidade, tá? A gente saber quem a gente é. E muitas vezes a gente saber quem a gente isso tem gente que não quer encarar, algumas pessoas não querem encarar isso, porque a verdade dói. Só que a gente tem que Verdade. encarar, se a gente quer ser melhor cada dia, a gente tem que encarar isso com verdade. E a gente tem que olhar a crítica da Com pessoa de certeza, com fora. certeza. Uhum. Tá me Ô, ouvindo Grazi, direitinho aí? o que. Oi. Tô ouvindo sim. Do ponto de vista médico, vamos dizer assim, o que é a autoestima? Porque muita gente acha que a autoestima é aquela alegria, aquela vontade de viver, é a pessoa ser bem-humorada. Como que é isso? Autoestima é você ter amor próprio. E você reconhecer, né? Não é se você está feliz todos os dias, né? É você o quê? Você reconhecer seus estados e saber o porquê você está assim também, né? Então, autoestima, você tem que se amar. E quando Deu uma você se travada ama, agora aí não no é dizer seu. assim, ah, eu estou Travada agora. lá, estou aqui de volta. Uhum. Vamos lá. Vamos tentar continuar. Estava indo bem, aí agora deu uma travada. Então, tá? Conseguiu? Voltei? Uhum. Voltei? Sim, Então vamos lá. sim, sim, agora tá bom. Autoestima, tá? Está relacionado a quanto você se ama, certo? Sim. Então, doutora, então eu me amo muito. Então eu tenho que me aceitar gorda, eu tenho que me aceitar desarrumada, eu tenho que me aceitar toda desleixada? Não, isso aí não é amor. Porque o amor tem relação com o quê? Com você cuidar. Então, quando você ama uma outra pessoa, você quer o quê? Você quer cuidar daquela outra pessoa, não é isso? Então, você casa com seu marido, você tem seu Com relacionamento. certeza. Então, qual é o pressuposto
do amor é o cuidado. Então, para você ter autoestima, você tem que se cuidar. Então, quando você está acima do peso, você tem o quê? Quando você está acima do seu peso, sua autoestima, você está doente. Obesidade é uma doença. Então, você não pode dizer, eu tenho autoestima, então eu estou acima do peso, eu vou me aceitar assim. Jamais. Então, eu tenho autoestima, eu me continuar desta maneira, eu não aceito. E a partir do momento que você tem na cabeça que a autoestima está relacionada a se amar, e se amar está relacionada a se cuidar, você vai começar a estabelecer passos para poder o quê? Começar a se cuidar. E todo mundo, eu quero saber aqui de você, escreve aqui para mim, quem tem autoestima, quem começa a se cuidar, não se ama mais? Com certeza, com certeza. Então, a autoestima está muito ligado ao amor próprio, né, Grazi? Amor próprio. Então, você tem que ter o amor próprio. E se você tem um amor próprio, você não tem, se você não tem um amor próprio, você não pode também amar os outros. Porque a partir do momento que você começa a amar mais os outros, abdicar sua vida mais para os outros, você não está se amando em primeiro lugar. E o que é que a Bíblia ela fala? Que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então, até numa relação de um casamento, a relação com os filhos, você não pode dar o amor para outra pessoa. Exatamente, exatamente. E como é, Grazi, qual é a diferença entre uma pessoa que tem a autoestima boa e uma pessoa que já tem aquela autoestima mais para baixo, já é mais negativa? Então, uma pessoa que tem autoestima boa, ela tem atitudes positivas em relação a ela mesma. Então, é uma pessoa que ela escolhe acordar de manhã e tomar decisões positivas. Então, ter um bom café da manhã, não comer coisas que vá alterar seu corpo, que vá te adoecer, que vá tirar a sua energia. Vai acordar com sentimentos de gratidão, né? Em relação a você, em relação ao mundo, independente do que esteja acontecendo. É uma pessoa que vai escolher fazer atividade física, né? Então, é uma pessoa que ela vai se cuidar. Então, a autoestima tem relação com o autocuidado. Então, essa pessoa que não está se cuidando e que está só dizendo da boca para fora, eu me aceito da maneira que eu sou, né? Isso está errado. E não toma atitudes positivas em relação à sua saúde e sua vida, ela não tem a autoestima alta. Cidiane mesmo falou aqui, sim, eu estava já para entrar em um estado de depressão, eu estava me sentindo muito gorda, eu estava uma baranga daquela muito grave. Hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz. Então, Cidiane é uma pessoa que começou a fazer o quê? A tomar atitudes positivas em relação a ela mesma. Então, ela é uma pessoa que melhorou, investiu na sua autoestima. E é isso que eu quero que as pessoas elas vejam, tá? Quando a pessoa ela não tem uma autoestima elevada, tudo que falarem a respeito dela, ela vai aceitar. Por quê? Porque, como eu falei, a autoestima, o amor próprio, tem relação em você saber quem você é. Se você não sabe quem você é, você vai aceitar tudo que falam de você. E aquela história. E de onde é que vem isso, Ivan? Das pessoas hoje estarem com a baixa autoestima e ligando muito para as outras pessoas. Isso vem de crenças, muitas vezes, desde lá da infância, que as pessoas elas se sentem o quê? Elas se sentem rejeitadas. E quando elas se sentem rejeitadas,
Isso é o que elas sentem como se elas nunca tivessem tido amor, não fossem amadas, não fossem aceitas. E isso vai fazendo com que a pessoa vá perdendo o amor próprio. E para se sentir amada, o que é que essa pessoa faz? Ela começa a querer fazer as coisas para os outros para se sentir aceita e amada pela outra pessoa. Entendeu? Sim, então é aquilo mesmo que você falou da identidade, né? Tá muito ligada à identidade. E já na Sim. questão da baixa autoestima, Grazi, o que que envolve a baixa autoestima? O que que faz a pessoa ter autoestima mais baixa, reduzida? A baixa autoestima tem relação o quê? Desde lá da infância, de traumas que a pessoa sofreu, de palavras negativas que colocaram em cima dela, de vivências que ela teve. E aí isso fez com que alterasse o que? A identidade. Ela criou um espelho, o espelho dela ficou embaçado, né? Que não deixa Sim, ela perceber quem ela realmente é. E isso está muito relacionado a traumas, né? A coisas que nos falaram, que diziam que a gente é burro, que a gente é feio, que a gente não é capaz. Só que o que é que a gente sabe? Né? Então, quando a gente é cristão e você sabe qual é a sua identidade está relacionado a Cristo, né? Nós sabemos o quê? Que Cristo quer que a gente tenha uma vida em abundância, uma vida plena. Então, tudo isso que conta que você não é certeza. capaz, que você não pode mudar, que você, porque você nasceu assim, você vai morrer assim, isso não pode. Então, por isso que a gente tem que melhorar cada vez mais a nossa autoestima. Isso começa da infância, tá? Então, você aqui que é mamãe, que é papai, que tem uma criança pequena, cuidado com as palavras que você fala com ele. Né? Às vezes você tem uma criança que ela é mais sapeca, né? Ela é mais agoniada, é uma criança que. Então, você tem que falar com ela de uma maneira, mesmo com raiva, você respira, né? Porque a gente não está com paciência. Você tem que entender que isso faz parte da criança e você conversar com seu filho de que maneira? Você diz assim, filho, você é uma criança tão boazinha, eu não estou entendendo essa sua atitude. Não estou entendendo por que você está assim. Por que você está assim? Se você é bonzinho, se você é inteligente, se você é uma criança que é muito feliz, né? Então, isso tem relação na construção do ser humano adulto. Então, se você já cria uma Você vai estar criança, falando para a né? Você. criança, você vai Sim, estar falando ok, para a diga. criança e fazendo com que ela reflita sobre a atitude que ela teve, né? Exatamente. Então você vai comentar sobre a atitude. E nunca você vai dizer que ela é assim. Você é um satanás, você é muito danado, você é uma É, peste, né? Porque você está proferindo palavras negativas a essa criança e isso vai minar a sim, autoestima dela. É com difícil? certeza. Sim, mas isso tudo é treinável. E isso a gente vai pedindo o quê? Todos os dias a gente vai tendo. Os pais e as mães têm que trabalhar a sua autoestima para ter o quê? Pedir a Deus todo dia sabedoria e paciência para a gente poder formar adultos cada dia mais melhores. Porque hoje o que a gente vê é uma geração que não tem autoestima. Que ela está o tempo todo com esse sentimento de rejeição, né? Com esse sentimento de quê? De que tem que agradar o outro para se sentir amado. Outra questão, outro sinal de que você tem rejeição é o quê? É você ser orgulhoso. E o que é o orgulho? O orgulho é você se ferir com o que a outra pessoa fala de você, você não aceitar correção, tá? E você não olhar o quê? As situações de fora. Então, preste muita atenção nisso. Eu sempre falo isso muito em consultório, o quê? Se você vive de elogio, você cai na primeira crítica. Então, a gente tem que pegar o que as outras pessoas falam da gente e olhar de fora. Então, será que Sim, o que ela está falando de mim é real ou não? Então, você está gorda, você está acima do peso.
Se a pessoa chegar para você e dizer assim, menina, como você tá gorda? Então, se você não estiver gorda, você vai pegar aquilo e vai dizer, essa pessoa é louca, tá querendo me deixar, né? E acontece muito isso com minhas mulheres cheias de vida. Então, minhas mulheres cheias de vida, o que é que acontece? Elas têm processo, emagrecem, fica bonita. Aí chega uma baranga lá e diz assim, você está muito magra, você está doente, né? Porque a baranga sempre quer tornar você. O que é que você faz? Você olha para essa pessoa com compaixão e vai pensar o quê? Coitada, ela está precisando conhecer o que é ser uma mulher cheia de vida, uma mulher com autoestima. Então, se a carapuça servir para você, significa que você tem que mudar. Então, se a pessoa diz que você está gorda, ótimo, você tem que aceitar isso e a partir daí fazer o quê? Como eu me amo muito, eu tenho uma autoestima boa e eu estou gorda, então eu vou começar a tomar o quê? Atitudes positivas para mudar aquela situação que eu estou vivendo. Com certeza. Grazi, você falou também aí da questão das crianças, e eu queria falar de uma coisa que eu acho que deve estar muito ligado também à autoestima, que é o seguinte, essa crescente das redes sociais, né? A gente vê muitos julgamentos nas redes sociais. E eu acredito que isso tem muitas consequências com a autoestima de todos nós, principalmente das crianças que adoram as redes sociais, os jogos, e, enfim, os adolescentes gostam bastante, né? Como é que é isso? Sim. O que acontece? Hoje, essa questão da rede social, então, por exemplo, é o que eu falo. Quem vê palco, não vê bastidor. Né? Então você vê, na rede social, você acha que as pessoas vão ficar postando, né? É a parte ruim da vida dela? Não. A parte ruim da vida dela, ela está lá atrás no bastidor, resolvendo o seu problema para fazer o quê? Aqui na rede social, ela está passando uma energia, uma coisa boa. E muitas vezes está aqui o quê? Ensinando como você se livrar daquilo, tá? Como se livrar daquele problema que ela teve lá no passado e ela vai resolver. Só que as pessoas pegam hoje essa rede social e está achando que todo mundo tem vida de novela. E aí você vê a vida de novela da digital influencer, né, das pessoas aqui na rede social e compara com seu bastidor, com sua vida de desafios, né, com seu dia a dia pesado. E todo mundo tem a vida assim, tá? Então, todo mundo tem a vida atribulada, tem os seus desafios. Faz parte, gente. Não existe vida sem desafio. O desafio, ele faz parte para a gente até crescer. Porque sem desafio, sem resolver problemas, nós não evoluímos. E nós estamos aqui para evoluir. Então, coloca isso na sua cabeça. Então, hoje, é uma vitimização extrema. Por quê? Porque a pessoa vê a vida da outra pessoa na rede social e acha que aquilo é uma vida, a vida da pessoa é só aquilo, e compara com a sua vida e fica achando o quê? Que é uma coitadinha, e não toma o quê? Não toma a rédea da sua vida. Para quê? Para mudar. Se eu quero uma vida, se eu quero mudar a minha vida, não adianta eu ficar me lamuriando e não tomar uma atitude, porque ninguém vai resolver a sua vida por você. Ninguém vai te emagrecer, tá? Então, preste atenção. Ninguém vai te emagrecer, ninguém vai fazer atividade física por você, ninguém vai comer direito por você, tá? Ninguém vai trabalhar e fazer dinheiro por você, porque dinheiro não se ganha, dinheiro se faz, tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Então, não se ganha dinheiro, dinheiro se faz. Então, se você não tomar as rédeas da sua vida e tomar atitudes positivas, que é isso que é ter amor próprio, você não vai sair de onde você está. Você vai continuar sendo uma vítima, se fazendo de vítima. E aí vai continuar só
reclamando e esperando um Salvador que não vai vir. Só Jesus Cristo quando ele voltar. Com certeza. Na minha mensagem do dia de hoje, eu falei sobre a maturidade. E é exatamente isso que a gente está falando hoje aqui, porque a maturidade tem uma ligação também com a autoestima. Quando você aprende a se afastar de pessoas e de situações que tiram a sua paz interior, que tira a sua autoestima, né? Isso é maturidade. Sim. E com o passar do tempo, você vai vivendo e vai adquirindo maturidade e vai sabendo como cuidar da sua autoestima também, né? Exatamente. E quando você atinge a maturidade, isso é importante, e às vezes eu dou risada, né? Porque isso deve acontecer com vocês também que estão aí, você, Ivan. Às vezes a gente lembra de atitudes que a gente tinha no passado, né? E aí acontece, às vezes, a mesma situação hoje, né? E a gente ri. Porque diz assim, rapaz, como nós estamos diferentes, como, né? A vida mudou, né? Como eu penso diferente. E age. Se a gente já nascesse assim, né? Mas são os desafios que a gente vai tendo, os estudos que a gente vai levando. É exatamente isso que você falou, né? Esses desafios que a gente tem ao longo da vida que traz a maturidade e faz com que a gente aprenda a ter novas atitudes melhores e assim ter uma autoestima melhor também. Exatamente. Aprende a ser mais seguro, mais confiante. Esses desafios. Exatamente. Exatamente, Ivan. Né? E como é bom ter esses desafios, né, Ivan? Com certeza. E a gente, Grazi, é isso que vocês têm que gostar. Continue. A gente tem que gostar de desafio. Então, quem não gosta de desafio na vida não vai evoluir. Então, se você não amar o problema que te aparece, você não vai evoluir nunca. Porque você nunca vai aprender. A evolução faz parte da gente, a gente ter desafios. Diga, Ivan. Aqui tem uma ouvinte que participa aqui do nosso programa e fala assim: eu acho que a minha autoestima é péssima, porque eu não conheci meu pai e com isso me sinto muito triste. Isso tem uma relação com a autoestima também, essa questão de traumas que a pessoa teve na infância? Muito, né? A autoestima vem muito, já começa aí, né? Então, por exemplo, por bullying que você sofria na infância, por essa relação de abandono e essas disfunções de paternidade, tá? Ou você tem uma rejeição por lado do pai, né? Do pai, seu pai biológico, ou porque você não conheceu, ou porque ele te abandonou, ou porque não foi um abandono físico, mas muitas vezes foi um abandono emocional. Isso traz problemas para seu desenvolvimento, tá? Por quê? E isso é muito interessante quando você estuda sobre psicologia positiva, né, sobre inteligência emocional. Isso tem explicação bíblica, inclusive, né? A paternidade, ela é muito atacada. Por quê? Porque nós associamos nosso pai terreno com nosso pai celestial, né? Com Deus. E isso faz muitas vezes, quando a gente tem um distúrbio de paternidade, a gente não reconhece Deus como pai. E é exatamente isso que Satanás quer, tá, gente? A energia ruim do mundo, ela quer o quê? Ela quer te afastar do seu propósito, que todos nós temos um propósito aqui. E qual é o nosso propósito? Nosso propósito está relacionado a difundir o reino dos céus na terra. E quando você tem um distúrbio de paternidade que te afasta do pai, isso vai fazer com que você não tenha essa... E aí a energia ruim está ganhando. Então, é isso que a gente tem que ter. Você tem que entender que você é tão amada pelo Pai Celestial que Ele te deu a vida. E que Ele deu o único filho dele, Jesus,
para morrer na cruz e levar todos os nossos pecados, nossas e nossos sofrimentos. A única coisa que Jesus não levou na cruz foi o quê? As perseguições. Por quê? Porque toda vez que você falar sobre o reino de Deus, você será perseguido. Então, não tem jeito. Se você é uma pessoa que é positiva, se você é uma pessoa que propaga o reino de Deus na terra, sempre vai ter algum motivo, alguma coisa de perseguição. Por quê? Porque você ama tanto, você se ama tanto, que você transborda esse amor para os outros. Então, não é o contrário. Você não tem que amar o outro para o outro te amar e você se sentir amado. Né? Então, você tem que o quê? Que aumentar o seu amor. E esse seu amor ser tão grande que você transborde na vida de outras pessoas. E para isso acontecer, você tem que ter sua autoestima lá em cima. Tem um comentário aqui, Ivan, vamos ler, ó. Elismar. Eu não sou mais feliz porque perdi minha mãe e eu tinha 11 anos. Não sei o que é amor de mãe, mas meu pai fez papel de mãe e pai. Elismar, tá? Então é isso que a gente tem que começar a ressignificar. E é isso que eu quero que vocês pensem comigo aqui. Não é o que aconteceu com você que vai determinar quem você vai ser. É o que você fez com o que aconteceu. Elismar, imagine quantas crianças, quantas pessoas perderam a mãe e o pai e são órfãos. Você ainda continuou com seu pai, que fez o papel dos dois. Então, você é abençoada. Então, você tem que pensar como você é abençoada. Então, muitas vezes, as pessoas elas se vitimizam das situações na vida e não olham ao seu redor. E esquecem de ser gratos. Isso está lhe gerando a infelicidade e você não está vendo a bênção de Deus na sua vida. Né? Então, Ivan, e é muito importante, sabe o que é importante para todos nós? A gente muitas vezes reclama da vida e devia começar a fazer trabalhos sociais, né? Visitar um asilo, visitar um local onde tem crianças órfãs, crianças abandonadas, para vocês entenderem muitas vezes que essas pessoas são felizes independente da situação que aconteceu na vida delas. E você muitas vezes tem tudo, né? E está reclamando porque não teve o que você acredita que é perfeição. Mas entenda, e é uma coisa que a gente tem que observar muito na nossa vida. Nossos desafios estão relacionados com o nosso propósito. Então, por exemplo, eu tenho um desafio na minha vida, que foi o quê? Que foi os problemas das minhas alergias alimentares, minhas doenças autoimunes. Isso levou a eu mergulhar em uma outra área de estudo da medicina, que talvez se eu não tivesse isso não teria me levado a estudar. Então, em vez de eu ficar me vitimizando pelo que eu tinha, eu peguei isso e transformei em outro conhecimento. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, eu quero que vocês sempre lembrem, não é o que aconteceu na vida de vocês que vai determinar o seu futuro. É o que você faz com o que acontece. Com certeza. Então, a gente tem que... É aquilo que a gente sempre fala, né? E eu sempre falo aqui no meu programa também. Nada é por acaso. Por mais que tenha sido um desafio, algo muito difícil, um problema assim, nossa, que parecia que você não daria conta, uma dificuldade muito grande, mas sempre tem algo positivo para a gente tirar daquela dificuldade, daquele desafio que a gente passou, né? Exatamente. E isso é verdade, né, Ivan? E assim, nem as pessoas que você conhece, né, elas não são por acaso. É muito interessante isso, né? Às vezes você está num ciclo de energia, né? E isso aconteceu aqui. Então, eu estou num lugar que deve ter quase 6.000 pessoas, tá? E a gente, às vezes, não encontra as pessoas, né? Que a gente veio, né? E aí é interessante, às vezes a gente se conecta com pessoas que nem
a gente nem conhecia, e elas já tiveram contato com as pessoas que estão com a gente aqui. Você está entendendo? Quando você começa a conversar. Aham. Por quê? Porque a energia que a gente emana, a gente atrai nossos semelhantes. Então, cuidado com a energia que você está jogando para o universo. Porque se você está jogando uma energia para o universo de quê? Uma energia de reclamação, uma energia de doença, uma energia de só falar coisa ruim, você só vai atrair isso para sua vida. E é isso que eu quero que você pense, tá? Então, assim, observe que quando você só reclama, só acontece coisa ruim na sua vida. A geladeira quebra, a luz queima, né? Você deixa cair a comida queima, né? A panela seca lá a Acaba o água. gás em casa na hora de fazer o almoço. Exatamente. Então, mas quando você tem fé e você tem um espírito de gratidão na sua vida, isso é outra coisa. Então, o que é que eu quero? Eu quero que toda vez que você for reclamar de algo, que você for se vitimizar, você pare e agradeça. Não é, Ivan? Eu vi um desafio desse essa semana, exatamente Sim. assim, né? Para a gente sempre agradecer. E aí, no desafio, falava assim: faça esse desafio durante um mês. Toda vez que você for reclamar de alguma coisa, pare e, em vez de reclamar, você procura alguma coisa para você agradecer. Pode ser uma coisa simples, mas agradeça. E você vai ver a mudança na sua vida rapidamente. Verdade, verdade. Isso é verdade, tá? E quando você começa, aí só o fato de você mudar o nome, tá? Você viu que eu não falei problema nenhuma vez. Eu chamei o quê? Desafio. Só o fato de você mudar problema já coloca o quê? Como uma coisa negativa. Não é isso? Quando você fala desafio, você está dizendo o quê? Aquilo ali é uma coisa que você vai ter que se especializar, você vai ter que entender melhor, que você vai superar. Porque o desafio a gente supera. Com certeza. O único desafio que a gente tem que não vai superar é a morte. Né? Só que a morte, quem é cristão sabe que não morre, vai viver para a eternidade. Então, até esse desafio eu já resolvi na minha cabeça. Que bom, né, Grazi? Ô, Grazi, daqui para o final do nosso programa hoje, você ainda... Daqui para o final do nosso programa hoje, eu quero que você fale para a gente ainda o que fazer para aumentar a autoestima, mas daqui a pouco, tá? O que eu quero que você fale agora, já que a gente fala muito sobre a questão da alimentação, eu queria que você falasse para a gente também se os alimentos eles interferem nessa questão da autoestima para o bem e para o mal, né? Sim, né? Então, o que é que eu falo? Autoestima é amor, você se amar. Amar é uma decisão. E você tem que tomar o quê? Amar é cuidar. Então, quando você está comendo alimentos industrializados, processados, lácteos, glúten, leite, né? Salsicha, refrigerante, você está tomando atitudes positivas ou negativas? Então, você está tomando atitudes negativas. Então, você está o quê? Você não está cuidando do seu corpo. Então, você está com baixa autoestima. Porque você está se mutilando ao comer esse tipo de alimento. Fora que esses alimentos, eles são o quê? Eles alteram nossa microbiota intestinal, né? Nossas bactérias intestinais. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha baixa produção de hormônio da felicidade, de hormônio do prazer. E isso vai baixar o quê? Sua energia. Então, o que é que eu sempre falo com vocês? Quando eu como errado, eu fico com baixa energia. Então, a atitude positiva que eu tenho hoje é o quê? Eu não como nada que me leve a ficar ruim. E quando eu como, eu tenho consciência de que comi errado e que
eu vou tomar uma nova atitude em relação a isso, né? Então, você cuidar da sua alimentação é você mostrar que você tem autoestima. Você fazer atividade física é você escolher ter autoestima. Então, é o quê? Cuidado. Por exemplo, se você é um filho, né? Você ama seu filho, não ama? Então, eu disse o que? Autoestima é amor, é o cuidado. Então, se Com certeza. o amor ele vai crescendo, Ivan, é do quê? Do cuidado. Então, quanto mais você cuida da pessoa, mais você ama a pessoa. Então, quanto mais você se cuida, mais você vai se amar. E isso é muito interessante. Então, e a gente, mulher, tem muito isso. Então, quando a gente começa a se alimentar bem, quando a gente começa a fazer atividade física, quando a gente começa a ver nosso corpo mudar, aí você vê com a roupa que for mais bonita, então você começa a se amar mais. E aí, vocês muitas vezes me mandam lá no meu direct dizendo assim, agora eu sou uma mulher. Exatamente. Então, você escolhe ter autoestima a partir de atitudes positivas que você vai tomando no dia a dia. Claro que, Ivan, né, existem as doenças. Então, assim, algumas pessoas estão obesas. Obesidade, gente, é doença, não é falta de autoestima. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Então, vocês não vão emagrecer pura e simplesmente somente tendo autoestima. Muita gente tem compulsão alimentar, né, e precisa de tratamento. Por quê? Tem gente que tem compulsão alimentar, tem gente que tem compulsão por droga, né? Tem gente que tem abuso de álcool. Isso é doença. Então, muitas vezes, a gente tem que usar remédio para essas pessoas tratarem essa compulsão, tratar essa dependência de álcool e de drogas, para a gente poder ir melhorando a autoestima e depois o quê? A gente conseguir desmamar o remédio. Mas de início, né, nós sabemos que o quê? Que a partir do momento que você se vicia em álcool, se vicia em droga, se vicia em alimento, né, que é a compulsão alimentar, e a gente mudou a bioquímica do nosso corpo e a gente precisa de remédio. Então, tem certos tipos de tratamentos que não é somente você tomar atitudes positivas. Tomar atitude positiva é o quê? Eu tô assim, reconhecer que a primeira coisa, Ivan, né, de você ter autoestima é você reconhecer que você precisa de ajuda. E quando você é um rejeitado, quando você tem problema de rejeição, a primeira coisa que você tem, sabe qual é um sintoma de rejeição? Vou dizer seu aí, vocês estão me assistindo. Orgulho. Orgulho é um sintoma de uma pessoa que sofreu rejeição. Então, e o que é o orgulho? É você não aceitar ajuda, é você não reconhecer que você está errado, que você precisa de mudar. Então, todos nós temos um traço de orgulho. E se você não assumir isso todos os dias, você não encarar a verdade sobre você mesma, você nunca vai conseguir mudar. Então, nós temos que sermos sinceros com nós mesmos. Tá bem. Grazi, deixa eu mandar aqui um abraço para Dona Nilza. Manda o filho aí dela está pedindo aqui desesperadamente para mandar um alô para Dona Nilza, que não perde o nosso programa. Mandou, inclusive, uma foto aqui no WhatsApp da Morena. Ela está agora na cozinha, cuidando dos afazeres que ela tem em casa e com o celular preso num suporte, assistindo a gente e ouvindo também, é lógico, e fazendo suas atividades, né? Então, um abraço para Dona Nilza e para todos que estão ouvindo a gente também e acompanhando a nossa live. Beijão, Dona Nilza. Muito bom. E assim, a gente tá vendo que a gente não pode deixar de fazer esse programa, Ivan? Como é? Tá vendo que a gente não pode deixar de fazer esse programa? Porque muita gente que assiste, a gente tem que estar presente aí nas manhãs de vocês. Então, já é um compromisso meu marcado na minha agenda, né? É uma maneira de eu passar meu amor para você. Né, Ivan? Com certeza, com certeza. E a nossa gratidão muito grande. Grazi, você falou dos
alimentos processados, você falou de muitos alimentos que acaba tirando a nossa autoestima, nos deixando para baixo, cansado, Sim, com preguiça, né? Sem vontade sem disposição. E aí eu sim. quero saber agora quais são os alimentos que fazem exatamente o contrário, nos ajuda a elevar a nossa autoestima, nos coloca para cima. Sim. Então, o que é que acontece? Toda vez que a gente. Quais são os alimentos que a gente deve comer, tá? São os alimentos que vêm da terra. Gente, Deus, ele criou a terra e já criou nossos alimentos. Então, os alimentos que são feitos pelo homem, esqueça, tá? Então, a gente tem que ter atitudes que são cada vez mais colocar no nosso dia a dia, né? Alimentos que são frutas, verduras, legumes, fazer atividade física, a gente precisa movimentar nosso corpo, né? A gente precisa, né? Então, ter essas escolhas, dormir bem. A gente precisa o quê? Mudar o nosso pensamento. Então, na própria Bíblia fala o quê? Transformai-vos pela mudança da vossa mente. Então, não adianta somente a gente estar na igreja, né, orando, pedindo a Deus, se a gente não transforma a nossa mente. E como é que a gente transforma a mente? Tendo mais sentimento de gratidão, né? Deixando de reclamar, tendo mais atitudes positivas de amor próprio. Então, se você não mudar a mente, não tem jeito. E a comida, ela faz muita parte disso. Por quê? Nossos hormônios da felicidade, como eu sempre falo, eles são produzidos pelo nosso intestino. Então, se nosso intestino não está bem, você não está colocando os alimentos corretos, com certeza você vai ter o quê? Você vai ficar doente. Com certeza. Você falando aí de intestino, eu acabei lembrando agora de uma postagem que eu Sim. vi no Instagram, acho que foi ontem ou hoje, eu não sei direito, falando exatamente sobre a crescente do câncer de intestino, né? Mudando um pouquinho aqui Sim. do nosso tema, Sim, mas é sim. exatamente pegando esse gancho aí. Nós sabemos que o Pelé, o Roberto Dinamite, recentemente a Simone, e também agora, essa semana, saiu também a notícia da Preta Gil, com problemas de câncer de intestino. É crescente Uau. esse problema, né? Cada vez mais, né, Graça? Sim. E é o que eu sempre falo aí na rádio, né? Como intestino, fígado é importantíssimo até para o controle hormonal, gente, tá? O intestino, Ivan, esses alimentos processados, né, eles levam justamente a você ter o quê? Ter uma mata as células, né, ali do intestino. Quando você mata a célula, tem que se renovar muito mais rápido, né? Ela tem que estar ali naquela renovação. E essa renovação constante, esse trauma constante no intestino, o que é que vai acontecer? Vai levar a você ter uma mutação da célula e aí daí que vem o câncer, entendeu? Então, é muito importante a gente ter consciência de que nós estamos nos adoecendo. E como essas doenças estão cada vez mais precoces, né? Então, você vê Preta Gil hoje tem quantos anos? 40? Eu acredito que Preta nessa Gil não tem faixa aí, 50. né? Uns 40 e não tem 50 anos. E você vê que câncer de intestino, a gente só começa a investigar câncer de intestino a partir de 50 anos. Quando você não tem história familiar, né? Então, Então, tem você acontecido vê cada como vez mais está sendo precoce nas precoce. pessoas, né? E tudo, né? Câncer de mama. E isso está Sim. relacionado, eu sempre falo que 2016 para cá piorou muito. Né? O adoecimento da população e doenças que a gente não via antes. E como todas as doenças têm relação com o intestino, tá? E câncer de intestino, Ivan, também tem relação com alteração hormonal, com predominância estrogênica, sabia? Uhum.
E tem a questão da desbiose também intestinal, que acaba, né, deixando a pessoa, Sim, além a dos desbiose. problemas de saúde. Aham, Sim, sim, porque a desbiose é o quê? É o descontrole ali das bactérias. Então, se você já come é, mal, já lesa mal, né? Suas bactérias já estão ruins, que era para te defender também, que as bactérias também são para nos defender, né? Então, isso piora essa inflamação, né? Então, isso é muito interessante. E a gente tem que se questionar. Só que o que é que acontece, Ivan? Quando a gente é vitimista, né? Quando a gente se faz como vítima, a gente vê as situações da vida e a gente pensa o seguinte: oh, coitada de Preta Gil, ela está com câncer. Não é assim? Quem pensa assim, é, coloca aqui, fala aqui na. Quem pensa assim, tadinha de Preta Gil, né? Então, assim, é, a gente dessa tem que ter forma. compaixão das outras pessoas, sim, mas a gente tem que se questionar por que ela desenvolveu. O que é que eu posso fazer para eu não ser uma Preta Gil? Você está entendendo? Então, quando a gente Pois é. aprende Aham, com os problemas e os desafios dos outros, a gente é muito mais inteligente. E é isso que eu convido com vocês certeza. a começarem a pensar. Você olhar as situações da vida de fora, né? Então, como foi que eu comecei a enxergar? Eu sempre comento isso aí na rádio, que antes de 2020 eu não tinha quase endometriose no meu consultório. Não Aham, era porque não existia endometriose, né? Não era porque não tinha o diagnóstico de endometriose por causa de métodos de imagem, não era por conta do diagnóstico, não. A gente não tinha o diagnóstico de endometriose porque não existia endometriose. E aí foi aí que eu vim me questionar o que aconteceu nos últimos anos que está levando ao aumento dessas doenças. Como é que eu posso fazer para essas doenças não chegarem até mim, né? Então, é isso que a gente tem que começar a raciocinar e pensar. Porque senão você vai cair no sistema que estamos inclusos. Porque é o quê? É a indústria alimentícia nos adoecendo para a indústria certeza. farmacêutica nos tratar. Com certeza. É exatamente isso. E a gente precisa muito aprender com os desafios dos outros. Aliás, é até bom você aprender com o desafio dos outros, porque você não precisa passar pelo problema, né? Exatamente. É a maneira mais inteligente a gente observar, né? Mais inteligente, Então, e exatamente. para tudo, tá? Não só com os desafios, mas com os sucessos também. Então, você quer Aham. atingir algo na sua vida? Mas é que os O que é melhor? desafios nos É ensinam você mais, trilhar o com mais. caminho? Os desafios nos Hã? ensinam com mais. Os desafios fazem com que a gente aprenda mais, eu acho, do que Sim, as vitórias que a gente tem, né? então, também. Mas, por exemplo, você vê uma pessoa que já chegou onde você quer estar. Então, você quer ser magra, né? Você quer ter um corpo saudável. Você chegar e olhar assim, o que é que essa pessoa faz que ela Aham. conseguiu ser assim? Então, não é mais fácil eu trilhar o caminho de sucesso daquela pessoa do que eu ficar tentando sozinha? Com certeza. Com certeza absoluta. Então, mas quando você é orgulhoso, você não consegue. Você vai se É, doer. Então tem é, gente é. que a carapuça serve aí, né? Então, assim, quantas vezes eu recebo no meu direct dizendo assim, ah, não gostei porque a senhora falou que de baranga, né? Que eu sou baranga. Eu digo ótimo. Então, ótimo que isso te doeu. Porque era para doer mesmo. Porque se não tiver dor, não tem mudança. Então, se você se sente mal porque eu falei que você está baranga, ó, sinto muito. Pegue esse seu baranga ou você fica se fazendo de vítima. Ah, eu não gosto de doutora Grazi, porque ela diz que eu sou baranga. Ela diz que eu estou gorda. Então, você pode ficar sentado com isso aí
e se lamuriando, ou você pode pegar isso aí, realmente, eu tô baranga, viu? Eu vou querer mudar e virar mulher cheia de vida. Então a escolha é sua. E é isso que é ter autoestima. Autoestima é você reconhecer seus erros. Você pegar esse orgulho e encarar com verdade, com humildade. Então, se você não tem humildade, você nunca vai mudar. É isso. Grazi, são 9h35 agora. Então vamos lá. O que fazer para aumentar a autoestima? Aquela pessoa que está com a autoestima baixa, começa a se vitimizar e tal. E aí, o que fazer para elevar essa autoestima e transformar a vida e se transformar numa mulher ou num homem cheio de vida? De vida. Então vamos lá. Como é que a gente aumenta a autoestima? Primeira coisa, humildade e verdade. Então você tem que deixar esse orgulho de lado. Então você tem que reconhecer que você está ruim, que realmente você precisa mudar. E você ter a decisão de que a partir de hoje você vai realmente se amar. Então como é que a gente começa a se amar? Então, o que é que eu quero? Eu quero que nos próximos 30 dias vocês vão começar a se observar. Vocês vão pegar o celular de vocês, vão colocar o alarme para 3 vezes no dia. 3 horários no dia. Então, você vai colocar aí o alarme para 10 horas da manhã, 4 horas da tarde e 8 horas da noite. E aí, nesses horários, você vai pegar um caderno, tá? E você vai anotar quais foram as atitudes positivas que você já teve em relação a você. E aí você vê, será que eu comi pão Nesse de manhã? Eu fiz atividade física hoje? Durante todos os dias. Sim. Durante 30 dias, você vai o quê? Você vai escolher ter atitudes positivas. E 3 vezes durante o dia, você vai o quê? Você vai se analisar. Porque você não checa uma coisa, você nunca vai mudar. Entendeu? Então, assim, eu vou começar a me amar. Aí você diz assim, vou fazer atividade física todo dia. Você fez hoje? Não. Você fez, tá no pensamento. Mas a partir do momento que você definiu que você vai se amar e que você vai ter aquelas atitudes, então, vou comer direito, não vou comer açúcar, não vou comer pão, não vou tomar leite, vou fazer atividade física. E aí chegou lá 10 horas da manhã. Pronto. Aí você vai fazer, tocou o alarme. Eu fiz atividade física hoje? Não. Eu não comi pão no café da manhã? Comi. Lascou. Então você teve o quê para melhorar sua autoestima aí? Nada. Você continuou não se amando. E aí, isso vai gerar em você, sabe o quê? Um ódio seu. E se não gerar ódio de você mesma, de você não estar mudando, isso vai te gerar inquietação. Porque o cérebro, ele não aguenta, nosso cérebro, ele não aguenta ser repreendido demais. Então, a partir do momento que você vai vendo que você ou está tendo ganhos, ou está deixando de fazer aquilo, isso vai gerar inquietação e vai gerar uma mudança em você. Então, é isso que eu quero. Então, primeira coisa, você tem que assumir com verdade e humildade que você precisa mudar. Se você achar que está tudo ótimo, que você está gorda, que isso para você é normal e não é uma doença, então está errado. Segunda coisa, é você ir checando se você está fazendo as coisas, o quê? Corretas, 3 vezes no dia. Vai chegar um tempo, Ivan, que isso vai cair na sua rotina. Então você vai começar a melhorar tanto sua autoestima, se amar tanto, que você vai querer continuar comendo bem, fazendo atividade física, que você começa a se amar. Ontem mesmo teve uma pessoa que me marcou, uma paciente que me marcou, né, que ela tem ovário policístico e ela fez o tratamento e a mudança dela, ela é outra pessoa. Ela não era ela. Você entende que quando você está fora, quando você não tem autoestima,
você está fora do propósito que Deus fez. Você não está no corpo que Deus queria que você tivesse. Você não está seguindo aquilo que Deus quisesse. Então, quando a gente desinflama, quando a gente se ama, a mudança é extraordinária, tá? Então, a primeira coisa é o quê? Encarar a verdade e a humildade. Segundo, você vai checar 3 vezes ao dia se você está se amando. E terceira coisa é o quê? Você vai colocar isso na sua cabeça. Quem vive de elogio cai na primeira crítica. Então, se você está dependendo das outras pessoas dizerem que te ama, que você é linda, que você é maravilhosa, sinto muito. Quando chegar uma baranga para dizer que você está com cara de doente, você vai jogar tudo no mato. Por quê? Porque você está dependendo de elogio. Não é assim? Com certeza. É dessa forma mesmo. Grazi, 9h41, a gente vai encerrando aqui a nossa live e o nosso programa. E eu quero desejar apenas que você curta cada vez mais e se divirta, porque férias passa rápido também. Passa rápido, daqui a pouco, semana que vem eu já estou aí de volta. E semana que vem estamos de volta no nosso programa aí, na Morena FM, ao vivo e pertinho, né, Ivan? Com certeza. Com fé em Deus. Então, eu acho que deu, não foi? Deu para fazer? Não teve algum corte aí? Como foi? Deu. No início teve uns cortes, mas depois melhorou e deu pra gente fazer tranquilamente. Que bom. Tudo que bom. Então, beijão. Exatamente. Ivan já tá. Eu acho muito interessante, né? Os bordões todos vão ficando. Eu amo isso. Então, isso já é. Quando vem me falar alguma coisa, aconteceu isso. Eu tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo seus propósitos. Então, essa é a frase mesmo. E é isso, gente. Vamos seguindo. Vamos levando a vida leve, porque ela já é dura demais. Então, vamos encarando, né, os desafios nossos como uma evolução. Porque isso vai trazer o quê? Quanto mais resiliente a gente é, mais feliz a gente vai sendo e mais evoluindo, mais nós vamos ficando, né? Então, beijão, bom resto de semana, bom fim de semana. Bom estar aqui falando com você. Ivan, deixa salva a live que eu vou subir lá no YouTube, certo? E vou fazer a propaganda lá nos stories, para quem perdeu. Beijão, beijão. Tchau, valeu, tchau. Grazi. Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes que acompanham não só lá no Instagram, mas também aqui na Morena FM, que a gente vai continuar a nossa programação já. É isso. Beijão, tchau. Tchau. Vamos lá, vamos encerrando aqui a nossa live. Vou encerrar e vou deixar salva aqui para vocês.